Bem, né? Vamos aprender de Deus. Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. O Senhor, o Senhor Jesus, né? Ele fraseou uma frase, né? No tocante à carne. Lá em João capítulo 6, no Evangelho de João, né? Capítulo 6, versículo 60 em diante, ali onde ele vai dizer assim, ó: a carne para nada aproveita. Preste bem atenção nisso aí. Preste bem atenção nisso aí. Que a carne para nada aproveita. Aí você vai perceber, né? Sai daqui porque possa ser que venha microfonar, né? Um pouco aqui, então para ficar mais em aberto. Então preste bem atenção. A carne para nada aproveita. Tá entendendo? Vamos pegar esse gancho, vamos pegar essa palavra aí, vamos entender algo de mega hiper suma importância. Então, quando Deus ele cria, né, os seres, quando ele cria lá em Gênesis todas as espécies, veja como é que Deus ele vai tratar algumas espécies. Ele vai dizer que muitas das espécies que é produzida, que é feita de carne, como os animais quadrúpedes, eles são comestíveis. Tá entendendo? Então Deus acoplou na mente dos seres humanos que animais são comestíveis, sabe? E o que que acontece? Aí você vai ver que o homem, né, o homem primitivo, ele vai sair, né, para caçar. E aí ele vai pegar hiena, ele vai pegar, sabe, zebra, ele vai pegar búfalo, ou seja, ele vai trazer a caça, tá entendendo? Porque isso foi embutido na mente do homem primitivo e do homem atual. Você vê que até hoje as coisas mudaram, né? Mas o instinto é o mesmo. Você vê que os homens eles saem, né? E ainda se alimentam de carne. E pela isso você já vê que na ótica do homem, né? O abater, né? O abater um animal comestível como um boi, aquilo ali para o homem não é mal nenhum, muito por conta de que Deus colocou isso, inseriu isso no coração, na mente humana. Tá entendendo? Então, veja que na ótica do homem, ele vê um boi como algo comestível, né? Você vai ver aí que em festas regadas aí de comidas típicas, tem muito churrasco, né? Esses churrascos são carne de animais, aonde eles vão ser sim ali, eles vão servir como alimentos para aquela festa, sabe? Então, você vai em um açougue, você vai ver a quantidade de carne que está à venda. Você vê que mesmo na época de Jesus também tinha aquela questão, né? Onde eles eram pescadores, eles não tinham preço nenhum por peixe, eles capturavam os peixes e para poder se alimentar, se nutrir, né? Comer os peixes. Então, o que eu quero dizer aqui a você é o seguinte, que a mente humana não tem apreço nenhum, sabe? Não vê pecado nenhum, não vê mal nenhum em se nutrir, em se alimentar em esses seres inferiores. Vocês estão entendendo? Porque pra gente, aquela carne ali, pra nada aproveita a não ser para alimento. Tá entendendo? E diga-se de passagem que o dióxido de carbono, sabe? O nitrogênio, por exemplo,
que é essencial para a nossa vida, ele só entra dentro do nosso corpo muito por conta dos bois, né? Que comem os vegetais e por nós comermos o boi, entra dentro da gente aquilo que eu e você não consegue extrair. Porque esses dois gases aí, nitrogênio e CO2, dióxido de carbono, que é essencial para a nossa vida, eles só podem entrar através dos vegetais. Mas quem come os vegetais são os bois. Então, essas grandezas só entram dentro da gente muito por conta de que os bois fazem esse processo, fazem esse papel, sabe? E quando você está ingerindo o boi, você está ingerindo ali nitrogênio, você também está ingerindo CO2, dióxido de carbono, que é essencial para a vida. Tá entendendo? Então, assim, pessoal, preste bem atenção. Veja a mentalidade. A carne para nada aproveita. Você vê que na mentalidade do homem, eles veem alguns animais como comestíveis. Sabe? Se ele vê como comestível, eles não vê como nada. Estão entendendo? Veja que isso aí, em algum grau, em algum momento, o que é que vai acontecer? O que é que vai resultar? Você pode observar que povos antigos, né, eles dominavam outros povos muito por conta de que eles não viam nada naqueles povos ali. E eles iam e conquistavam, destruía, fazia, acontecia, muito por conta que na mentalidade dele de superioridade, eles não viam nada naquele, então eles não tinham preço nenhum, tá entendendo? Então esse instinto de conquista, na verdade, fazia com que eles conquistassem e também escravizassem aquele povo e colocasse ali sua cultura, sabe, os seus idiomas, sabe, suas vestes, suas religiões, sabe, porque o povo conquistado era aquele povo que tinha que se submeter agora à nova ordenância, né, do conquistador. Você pode observar que isso aconteceu, né, no Egito com o povo hebreu, aconteceu também em Babilônia com o povo hebreu, o povo judeu, né? Você vai ver que o povo judeu, os judeus, ele passa pelos egípcios, passa pelos babilônicos, pelos persas, pelos gregos e pelos romanos. E eles têm que se submeter, sabe? Mas Jesus, ele falou assim, a carne para nada aproveita. Então, preste bem atenção. Quando você está jogando videogame, ou já jogou, teve a experiência de jogar videogame, né? Aquele seu bonequinho ali, aquele seu avatar ali que você controla, né? Ele é um ser virtual, né? Ele é um ser game, é um ser que está ali, é um boneco virtual, é um avatar. Aí o que é que acontece? Você vai tentar ali vencer e chegar ao final do jogo, chamado, né, zerar o jogo. Aí o que é que acontece? Acontece que você não tem apreço nenhum pelaquele bonequinho. Muito por conta que você sabe que na sua mente, aquele bonequinho, ele não é um nada, sabe? Aquele bonequinho é um ser virtual. Aquele bonequinho é um avatar. Então você não tem apreço nenhum. A mesma coisa, você não tem apreço nenhum por determinado tipo de animais. Por exemplo, aqui o rato, né? Aqui os, os ratos de bueiro, os calungas, né? Eles não têm apreço nenhum, porque se alguém vê um calunga em algum lugar, um rato em algum lugar, ele provavelmente vai ser morto. Porque na nossa mente, na nossa cultura, o rato não serve para nada mesmo. Mas tem cultura que o rato já serve como uma espécie de algorias, né? Ser comestíveis. Como na China, por exemplo, na China, é, os ratos eles são comestíveis, são como uma espécie de iguarias, ou iguarias no caso, né? E o que é que acontece? Acontece que para nós o rato ele é algo terrível, para o chinês é algo comestível, mas para o indiano o rato já é sagrado, tá entendendo? Aí vale da cultura. Vocês estão entendendo? Então, na nossa mentalidade, foi inserida na nossa mentalidade que o rato para nada serve, para nada aproveita. Então, é por isso que quando alguém vê um rato, eles matam logo.
Já para os chineses, os ratos eles são mortos para ser ali levado para a cozinha, ser cozinhado e ali servir como prato para os chineses, para os tailandeses e para alguns grupos africanos. Mas, porém, para os indianos, né? Os ratos já são sagrados, meu irmão. Já são, sabe assim, já tem valor, sabe? Tem valor rato. O que que acontece? Acontece que é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês entendam isso. Jesus disse-me assim, a carne para nada aproveita. Porque eu falei daquele videogame, né? Daquele bonequinho ali, daquele avatar que nós controlamos quando estamos jogando videogame. Seja, na sua época foi um Nintendo, um Mega Drive, um Phantom System, um Dynavision, certo? Um Master System, um Super Nintendo, um Playstation, um Xbox, enfim. Em qualquer época, alguém já jogou videogame. E nessa época aí, você vê que você não tinha preço nenhum por aquele boneco ali. Tá entendendo? Então vamos focar agora só na questão da ótica. Vamos focar agora só na questão da ótica. E na ótica humana, o rato, né? Em algumas culturas não serve para nada. A matéria dele não serve para nada. Mas não é só os seres humanos que agem assim. Você vê que os leões, quando eles vão atacar as zebras, vão atacar os búfalos, você vê que os leões, né, eles, no instinto dele, de leonino, né, que eles são extremamente destemidos, ele não vê a zebra, o búfalo, como nada, porque foi programado no leão esse instinto dele, tá entendendo? Foi programado no leão esse instinto. O que que acontece? Ele vai e abate a presa dele. O leão abate a presa dele. Porque na mente do leão, aquela carne ali para nada aproveita a não ser para alimento. Por que eu estou falando isso? Porque agora a gente vai entrar em um assunto de mega hiper suma importância. Por exemplo, como é que o mundo espiritual eles nos enxerga? Como é que o mundo espiritual, né, eles nos vê, sabe? Primeiro eles nos criou, né? Agora como é que eles nos enxergam? Tá entendendo? Porque assim, ó, desde que o mundo é mundo, sempre houve guerra, sabe? Houve guerra e guerras extremamente violentas, sabe? De uma agressividade assim, sem precedente. O que que acontece? Parece que o mundo espiritual, ele é como nós fôssemos aqui uma espécie de brinquedo, fosse uma espécie de boneco, fosse uma espécie de, sabe? Assim, um jogo. Até porque já tem já segmentos aí já acreditando nisso, né? Inclusive cientistas cibernéticos já estão acreditando que nós estamos em um avatar e que aqui é um mundo onde seres superiores brincam com a gente aqui. Mas eu particularmente não acredito nisso. Eu acredito que existe um Deus todo-poderoso, amoroso, mas porém, né? Você observe que houve uma evolução aí em que houve várias guerras, sabe? Houve várias mortes, houve vários derramamentos de sangue, muito por conta do poder, tá entendendo? Muito por conta assim de poder. E por questões de poder, o homem sacrificou a vida de inúmeros homens. Mas nisso aí, cada um buscava seu Deus, cada um buscava a sua crença, suas divindades. E muitas vezes isso não alterava muito o campo aí da realidade. As guerras, elas vinham do mesmo jeito, tá entendendo? E agora tem até uma guerra agora, né? Entre Rússia e Ucrânia, né? Entre Zelensky e Vladimir Putin da Rússia. E ali muita gente morreu, né? Muitos soldados perdendo a vida e tal. Mas o problema é como é que o mundo espiritual vê a gente, enxerga a gente em uma situação dessa. Jesus disse bem assim, o Senhor Jesus, a carne para nada aproveita. Ou seja,
O mundo espiritual ele não tem apreço nenhum pela matéria, meu irmão. Ele tem apreço pelo espírito do homem que está dentro do homem. E aqui é uma prisão, meu irmão. Sabe? Primeiro, o homem está em três prisões: a prisão dimensional, que é o universo, a prisão planetária, né, que é o planeta, e a prisão, né, corpórea, que é seu corpo, que é seu templo. Nós estamos em uma prisão, sabe? E o espírito, o mundo espiritual, quando olha a matéria, ele não tem apreço nenhum, meu irmão. Sabe? Eles não sentem o que você sente. Nós somos matéria. O mundo espiritual, ele criou esse mundo, sabe? Mas ele não tem apreço nenhum pela carne, pela matéria, porque ele sabe que a carne, ela é podre, ela é inexistente, ela foi criada, sabe? Assim, ele não, ele não tem apreço. Aqui é uma prisão. Quanto mais tempo você passar aqui, mais tempo você sofre. Tem gente que está com 40, está com 45, 30 anos, quer ganhar na Mega Sena, passa, fica preso nesse mundinho aqui, certo? E mesmo com, mesmo quem tem dinheiro for milionário, mesmo assim eles sofrem. E vocês já perceberam que a tendência de quando a gente passa ali dos 20 anos em diante, né, a tendência é um declínio significativo de dor e de sofrimento. Chega uma hora na sua que a gente vai sofrendo de sarcopenia, né? Vamos perdendo vários materiais, várias doenças vão surgindo, né? Porque estamos nos inclinando para a velhice. Ou seja, nosso corpo está cada vez mais desprovido de defesa. E por isso vamos sofrer muitíssimamente mais agressão desse mundo, inclusive dores, né, lombar, dores na coluna, muito por conta do campo gravitacional e do eletromagnetismo que é muito forte aqui na Terra. Você vê que quando a Lua, né, ela está em uma fase chamada de lua cheia, afeta a humanidade e muita gente no mundo inteiro sofre de dores. Ou seja, aqui é uma prisão disfarçada. Tá entendendo? Aqui é uma prisão disfarçada. Só que tem gente que acha que quer ganhar na Mega Sena, quer fazer, quer ficar rico, para se aparecer e tentar mostrar uma falsa felicidade que aqui não é o mundo da felicidade. Resumindo, somos todos seres espirituais e almejamos, como o Chauchali, o apóstolo Paulo falou, sair desse corpo e ir para a moradia espiritual. Tá entendendo? Eu vou falar disso aqui em outro vídeo. Então, o mundo espiritual, quando ele olha para nós aqui, ele não tem apreço nenhum, meu irmão. Na matéria, apreço zero, sabe? Existe duas vertentes aí, duas formas de explicações teológicas, chamado de antropomorfismo, né? E que retrata Deus como um sentimento humano, sabe? Tem o antropomorfismo e tem outros nomes lá que dão para que a gente entendesse como é que Deus, o mundo espiritual, olha para nós seres humanos. Tá entendendo? A Bíblia diz que existe um abismo, Deus é espírito. E o mundo espiritual se comporta da forma deles, espiritual. Tá entendendo? E a carne, ela é carne. Por que a carne é carne e ela é tida como mal, ruim e pecadora? Porque ela não presta. Então o mundo espiritual, quando olha para cá, a matéria, o espírito está dentro da matéria, mas só tem uma forma de espírito sinalizar, né? Bora dizer assim, sinalizar uma espécie de sinalizador para emitir uma espécie de sinal espiritual. E que sinal espiritual é esse? O sinal espiritual é o seguinte, é quando você está se auto-espiritualizando, você está orando, você está jejuando, buscando a Deus, lendo a Bíblia. Então, aquilo ali vai te trazendo espiritualidade. E o seu espírito, né, na sua sinergia, ela vai criando uma aura em volta de você.
E é isso aí que interessa o espírito, o mundo espiritual. Aí Deus enxerga, aí o mundo espiritual enxerga você. É tipo assim um ouro, né? No meio de um bocado de pedra lá, o ouro tá brilhando. Então, o mundo espiritual vê você como um ouro. Porém, se você não enviar nota de espiritualidades, de sinergias espiritual, você vai ficar no meio daquelas pedras e vai passar desapercebido porque eles estão cagando, sabe? O mundo espiritual não liga para a matéria, mesmo, para nada aproveita, irmão. Somos seres espirituais, como o Paulo falou, somos peregrinos aqui nessa terra. Tá entendendo? A gente sim tem que emitir sinais, sabe? Você vê que uma sonda, a sonda Voyage mesmo, ela já está a uma distância, meu irmão, do planeta Terra absurda. Mas mesmo assim, quase morrendo, ela ainda emite algum sinal, né, que vem através de ondas de rádio, né? E chega aqui fraca, mas está emitindo. É isso que o mundo espiritual espera de nós. Que em algum momento você emita ondas espirituais mesmo, sinais para que venha sinalizar de que você ainda existe aqui, sabe? Porque aqui é como se fosse uma prisão. E nessa prisão você tem que, na verdade, emitir sempre sinais para poder o mundo espiritual enxergar você. Porque no todo o mundo espiritual ele não tem apreço nenhum, né, pelo mundo físico, pelo mundo carnal. A carne para nada aproveita. Você vê que desde quando a terra é terra, várias pessoas já nasceram, já morreram, e os céus, o mundo espiritual continua o mundo espiritual, não muda, né? Então, pessoal, assim, não fique pensando que a teologia ela vai retratar muitíssimamente bem, né, essas questões de qualidade do mundo espiritual, até porque eles vão entrar em uma espécie de qualia. Eles não têm como sondar o mundo espiritual. O mundo espiritual tem como sondar a gente, mas a gente não tem como sondar o mundo espiritual. Então, a gente vai cair em uma espécie de qualia, sabe? E a gente cai nessa qualia, a gente vai ficar confuso, meu irmão. Aí o que é que acontece? Você vê que Deus, ele entregou o filho dele aqui na terra, sabe? Com propósito. E o filho dele, né, foi crucificado e depois se tornou Salvador. Porém, o que Deus estava interessado ali era em questões espirituais, sabe? Então, Deus sempre quis e estava voltado por questões espirituais. As questões físicas, Deus não está nem aí, meu irmão. Tá entendendo? Como eu falei a você, essa, essa teologia, né, do antropomorfismo, entre outras palavras lá que eu me esqueci aqui agora, elas retratam o mundo espiritual como que fosse um mundo carnal, tivesse as mesmas qualidades. Tipo assim, Deus ele é um ser inocente, Deus não sabe de nada, Deus não sabe do futuro, né? Deus ele se arrepende, né? Deus ele tem misericórdia, Deus ele tem ira, tudo isso aí é qualidade humana. Isso é qualidade humana. O mundo espiritual não se comporta desse jeito e a gente não tem como sondar. Temos regras espirituais sim, que a Bíblia nos deixa claro como é que nessa prisão você tem que se comportar. Muito por conta de que aqui é uma prisão e por ser uma prisão, aqui tem regras espirituais. Tá entendendo? Aqui você tem que cumprir os seus propósitos. Aqui você tem que cumprir aí o seu tempo de cela, de prisão. Então aqui tem tudo, sabe? E tem as falsas ilusões que nos prendem a esse mundo.
Tá entendendo? E aí a gente acha que o mundo espiritual, eles, eles agem assim como o nosso mundo, né? O nosso mundo físico, como que Deus, né, fosse um homem lá, pintado de, espírito, de um ser espiritual. E Deus é um ser espiritual e não tem qualidade nenhuma a nível humano, meu irmão. Tá entendendo? Deus não tem qualidade nenhuma a nível humano. Então, essas qualidades que a gente fica pintando o mundo espiritual, ela vem muito por conta de nossas qualidades. Tá entendendo? É como assim, é como você tentasse descrever Deus a nível das qualidades humanas, a nível das características humanas. E aí a teologia formou uma espécie de ser híbrido entre o homem e o suposto, né? Aquela qualia espiritual do ser espiritual. Como que Deus tivesse se arrependido de ter feito o mundo, tá entendendo? Como que Deus ele se arrependesse, né? Que Deus tem fraqueza. Meu irmão, Deus não tem nada disso. A Bíblia diz que Deus é um ser inacessível, inatingível. Nada pega Deus de surpresa. Deus é um ser atemporal. Deus ele conhece todas as dimensões. Deus é um ser superior, soberano. Ele manda, desmanda e remanda, sabe? Ele é o mando, o desmando e o comando de todas as coisas. Aqui as coisas acontecem como Deus quer. A Bíblia diz bem assim lá no Salmo: Deus está nos céus e faz tudo aquilo que lhe apraz. É ignorância humana você tentar qualificar Deus ou aproximar Deus da matéria humana, das qualidades humanas, sabe? Aproximar Deus aí das, dos advérbios, né? Dos adjetivos, adjetivos humanos que Deus não tem, meu irmão. Como eu falei a você no princípio, Deus é um ser espiritual e ele está acima de tudo, é distinto de tudo, meu irmão. Ele não teve a quem jurar, jurou por si mesmo, que não tinha ninguém maior do que o próprio Deus. Tá entendendo? Então, é ignorância tentar aproximar as características de Deus como que fosse a do homem, como que Deus se arrependesse. Deus tem misericórdia. Não, Deus ele age, meu irmão, e quando ele age da forma e maneira dele. Ele, ele não está nem aí, meu irmão, sabe? Se caso o decreto dele for firme, sabe? Você vai ver que Deus ele chega para Saul e manda ele invadir lá a terra dos inimigos e passar a espada em todo mundo, meu irmão. Tá entendendo? A carne, meu irmão, para nada aproveita. Então é isso que você tem que entender. Que a carne, a matéria, não tem valor nenhum para o mundo espiritual, sabe? Assim como nós estamos para um suposto boneco de videogame que você está controlando e que aquele boneco de videogame muitas vezes chega a ser o final e cai e morre, sabe? Perde sua vida no end, acabou o jogo. Assim também como você trata alguns animais, né? Como seres comestíveis. E ali você não está nem aí, você está cagando, né? Se o boi está sentindo dor, se o rato está sentindo dor, você está cagando porque nossa mentalidade é um pouco superior e racional. Assim também é o mundo espiritual. Assim como você não tem apreço por um boneco espiritual ou um boneco de videogame, assim como você não tem apreço por um rato, assim como você não tem apreço por um boi, muito por conta de você ser um ser superior e ter domínio, ter dominância, o próprio mundo espiritual trata toda a humanidade da mesma forma. Tá entendendo? Trata a humanidade assim, meu irmão. Você vê que guerra sempre existiu, pessoas sempre pediram a Deus proteção e tal, e vão pedir sempre, ou seja, mas Deus, ele só vai estar fazendo aquilo que ele apraz. Somos vasos na mão do oleiro.
E como vaso na mão do oleiro, um vai ser para honra, outros vai ser para desonra. Tá entendendo? Deus ele vai proteger o escolhido dele até o fim da missão. Acabou a missão, um abraço. Jesus falou isso. Jesus disse-me assim, na cruz, Deus meu, por que você me desamparou? Porque chegou um momento em que Deus tinha que tirar a proteção de Jesus. E isso também vale para cada um de nós. Vai chegar um momento que Deus vai tirar a proteção de cada um de nós. Mas isso só vai acontecer quando ou chegar nosso fim, ou ainda não tiver sido cumprido aquilo que o mundo espiritual quer que se cumprisse, né? Porque o escolhido, ele está aqui para poder cumprir missão, como Paulo, como Jeremias, sabe? Como o próprio Jesus. Foram exemplo disso. Como José do Egito. E quem não está nessa prateleira aí, meu irmão, Deus pode proteger por outras questões. Mas quando chegar o dia do fim, do juízo final, da volta de Jesus na vida dele, que é a morte, ele vai ter que partir. Porque Deus não tem apreço nenhum. Somos todos espirituais, navegantes nesse planeta aqui, e em que em algum momento vamos deixar esse planeta Terra aqui, até porque o apóstolo Paulo diz que nós somos peregrinos nessa terra. Tem pessoas não que querem ganhar na Mega Sena, quer ficar aqui, meu irmão, sabe? Fazendo suas orgias sexuais com um bocado de mulher e tal. E a tendência aqui é você cada vez mais envelhecer e sofrer mais e ficar relutando para tentar comprar a vida. E a vida não se compra, meu irmão. A vida ela é espiritual. Em algum momento, vamos sim deixar a matéria. Mas como eu falo a você, Deus ele vai proteger todos aqueles que ele tem missão, sabe? Deus vai proteger todos aqueles que Deus tem propósito. Enquanto o propósito e a missão não for cumprida, Deus ele não vai se apartar de você, tá entendendo? Então, como é que Deus vê a gente, sabe? Na ótica de Deus. É como Jesus diz, a carne para nada aproveita. Então Deus não tem apreço nenhum por matéria nenhuma, sabe? Então Deus ele tem uma ótica assim que para nós talvez seja estranha, né? Mas é a mesma coisa. Para um boi e para um rato que está sendo perseguido e até morto por seres humanos, a ótica dos seres humanos seja estranha. Né? Se aquele boneco, né, de um videogame falasse, ele ia ter a gente como um controlador, né? Um ditador, sei lá, e a ótica ia ser estranha também, né? Se aquele boneco que você controla no videogame falasse, ele ia ver que você é um verdadeiro controlador. Então, são óticas diferentes. O peixe, quando está na água, tem uma ótica. Eles estão no mundo dele, aí vem os seres humanos e tira os peixes dali para poder levar para onde? Para a cozinha. E aí os peixes vão ser sacrificados, né? Então, assim como você não tem apreço nenhum, sabe? Pela carne daquele peixe, pela carne de um boi, pela carne ali, né? De qualquer espécie de animal comestível, assim também vale para o mundo espiritual. Eles não têm muito apreço pela gente, nós seres humanos, sabe? O mundo espiritual age da forma e maneira que ele quer, sabe? Ele age da forma e da maneira que ele quer. Então, a única coisa que eu entendo aqui é o seguinte, que Deus é soberano e que ele é o mando, o comando e o desmando de todas as coisas, que ele está no céu e faz tudo aquilo que ele apraz, e a carne aqui não serve para absolutamente nada, meu. A não ser para determinado tipo de fins. Uns com propósito, outros com missões e outros com ervas daninhas aí que não servem para absolutamente nada. Outros vão crescer como Elon Musk, né? Que caiu na prateleira aí das árvores, chamada árvores Nabucodonosor, como Ed Macedo caiu nessa árvore, né? E cresceu muito, como Silas Malafaia, como esses milionários, como Neymar, são árvores gigantes que cresceram, sabe? Mas assim, Deus ele não tem apreço
pela carne. Ele tem apreço, sim. Ele tem prazer pelo mundo espiritual. Tem uma parte em Apocalipse, para a gente encerrar, em que as orações do santo estão subindo, né? Mas aquelas orações estão subindo muito por conta de que o que está produzindo aquilo ali são os sufocos, são os apertos, são as opressões que esse povo está sentindo na terra. E aquilo ali está emanando, né? Aquela energia, aquela sinergia, aquela aura, que para o mundo espiritual é uma coisa agradável, é um aroma suave. Então, assim que acontece, você pode observar que quando Jesus chegou ali no Getsemane, né? Que aquele Getsemane ali é o lugar que traduzido quer dizer era um lugar onde os azeites eles eram imprensados, sabe? Imprensados mesmo até produzir caldo. Então, todos nós, todos nós seres humanos aqui na Terra, de alguma forma somos imprensados a ponto de brotar em nós a espiritualidade, a ponto de produzir em nós a espiritualidade, orando, sabe? Ou praticando alguma espécie de, sabe, de reza, de prece, seja lá o que for, mas vamos entrar assim em contato com a corrente do mundo espiritual. É isso que o mundo espiritual quer. Então, esses apertos que tem aqui servem para poder apertar a carne mesmo, para a carne dar o melhor dela a nível espiritual, sabe? Então, o Getsemane foi aquele momento em que Jesus se sentiu tão apertado que, né, até sangue brotou dos seus poros, sabe? E aí o que é que acontece? Getsemane significa é um lugar de onde uma espécie de largar, né? Uma espécie ali de impressora, onde se imprimia ali o azeite até dar o melhor de si. É como você pegasse o limão, uma laranja, imprensasse ela e tirasse o melhor dela. Assim, quando o suco dela sai do limão, da laranja, aí sim você toma a sua limonada, né? E você toma também a sua laranjada. Aí você tira e extrai o melhor da laranja e do limão. O mundo espiritual nos vê dessa forma, irmão. Quando você tem aperto é porque realmente ele quer que você entenda que você tem que orar, você tem que buscar, você tem que ler a Bíblia, você tem que produzir suas rezas expressas. Demais, o mundo espiritual não tem assim. A carne mesmo, para nada aproveita. Então, não se assuste com isso. Vamos dando sempre glória a Deus, que Deus sabe todas as coisas. Nunca tenha medo de morrer, porque estamos aqui com peregrinos, estamos aqui com uma espécie de missão, sabe? Estamos aqui também para cumprir a vontade e o querer de Deus. Que Deus continue nos abençoando.